Bem-vindo à estação Euston de Londres. Hoje vamos viajar até Edimburgo, no melhor trem noturno da Europa, o Caledonian Sleeper. Euston é uma das maiores das 13 estações terminais em Londres e é o terminal mais ao sul para a West Coast Main Line. Os serviços de e para Euston incluem trens da Avanti West Coast, London North Western Railway, London Overground e do Caledonian Sleeper. Sairemos de Londres no Caledonian Sleeper Service, de 23 horas e 50, parando em Carlisle, Carstairs e Edinburgh Waverley. O Caledonian oferece dois serviços saindo de Euston, o Lowlander e o Highlander. Estaremos viajando na rota Lowlander esta noite, enquanto o Highlander parte mais cedo e serve Aberdeen, Inverness e Fort William nas terras altas escocesas. Os painéis de partida indicam que nosso trem está pronto para embarque na plataforma. 2015. Antes de seguirmos para as plataformas, podemos aproveitar uma das comodidades oferecidas pelo Caledonian Sleeper, a sala de primeira classe Avanti West Coast. Passageiros em suítes club e duplas têm acesso à sala Avanti West Coast 2 horas antes da partida. Estamos viajando em uma suíte clássica, mas meu passe de primeira classe anterior me dá acesso à sala. A sala é muito agradável, com bastante espaço para trabalhar, assentos para relaxar e um bar completo com lanches e refrescos gratuitos. Sem tempo para algo mais substancial, optei por uma lata de Pepsi Max. A sala também oferece chuveiros para todos os passageiros, uma ótima característica para quem viaja nas suítes clássicas do Caledonian, que não oferecem essa comodidade. A sala é ideal para relaxar e beber algo antes dos jogos. Sugiro disponibilizar o acesso a chuveiros no Caledonian durante a noite para todos os passageiros, pois é o único lugar onde a maioria consegue tomar banho nesse período. Antes de irmos para a plataforma 15, vamos conferir a rota desta noite. Nossas viagens hoje à noite percorrerão a linha principal da costa oeste, passando por Birmingham e Crewe, entre Liverpool e Manchester. Depois seguiremos para o norte por Preston e Lancaster, chegando em Carlisle por volta das 5 horas da manhã. A próxima parada é Carstairs, às 6h15, onde o trem se divide para Glasgow e Edimburgo. A metade de Glasgow segue para o oeste, enquanto nós seguimos para o nordeste, chegando em Edinburgh Waverley às 7h30 da manhã. Nossa viagem pela Inglaterra e até a Escócia cobrirá cerca de 385 milhas ao longo de 7 horas e 40 minutos. Podemos chegar à pista 15h20 e 2h40, mas o Caledonian Sleeper permite o embarque dos passageiros com destino ao norte a partir das 20 horas e 30. Isso permite que todos tenham tempo suficiente para embarcar e dormir se desejarem, aproveitando ao máximo o tempo extra do extrabordo. Na pista está nossa bela locomotiva classe 92, seguida por seus 16 vagões britânicos MK5, todos adornados com a pintura Midnight Chill, do Caledonian Sleepers. Esses novos vagões foram construídos pela empresa ferroviária espanhola CAF em 2016 para substituir sua antiga frota de vagões MK2 e MK3, em serviço desde os anos 60 e 70. Os novos vagões trouxeram interiores luxuosos, uma mudança bem-vinda dos antigos que eu estava ansioso para conferir. Após o check-in com a equipe na plataforma, podemos pegar o trem para encontrar nosso quarto. Passaremos a noite na suíte clássica quarto 9, no vagão F, na parte frontal do trem. Ao embarcar, seguimos pelo corredor estreito até nosso quarto. À primeira vista, o quarto parece incrível, mesmo sendo uma suíte menor.
O quarto possui 2 beliches, uma penteadeira e amplo espaço para se esticar. Haverá tempo para conferir o quarto detalhadamente mais tarde, mas agora é hora de ir ao vagão-restaurante para o jantar. Antes de sairmos do quarto, precisamos trancá-lo. No Caledonian, os quartos são trancados com um sistema de cartão-chave, um avanço em relação a outros trens noturnos que já utilizei. Cada quarto recebe um cartão-chave, que é atribuído à porta por cada hóspede. Ao sair para o corredor, tocamos 2 vezes nosso cartão no leitor, que pisca em vermelho indicando que a fechadura foi acionada. Com nossas coisas seguras, podemos ir ao vagão do clube. O vagão do clube fica no final do trem, entre os vagões de dormir e de assentos. O vagão do clube no Caledonian é de longe o café ou vagão-bar mais bonito que eu já vi. De um lado, há opções de assentos com cabines para uma experiência mais tradicional, enquanto do outro, bancos inclinados facilitam a visão pelas janelas e reduzem o espaço de corredor utilizado por cada assento. Os novos interiores do Caledonian estão excelentes com estofamento azul e marrom, detalhes em madeira e ótima iluminação por todo o espaço. Eu estava com muita fome, então sentei e olhei o cardápio. O cardápio é mais extenso do que eu esperava, com diversos aperitivos, pratos principais, sobremesas e lanches para quem não quer uma refeição grande. O livreto contém 2 cardápios distintos, um para o Lowlander e outro para o Highlander, cada qual com suas próprias ofertas. Do Lowlander, pedi o risoto de abóbora e sálvia e uma tábua de queijos para compartilhar com o meu grupo de viagem. Enquanto esperávamos nossa comida, o relógio marcou 11h50 e logo nosso trem partiu da estação Euston de Londres, iniciando nossa jornada de 8 horas até a Escócia. Nossa comida chegou logo após a partida. Ambas as opções pareciam ótimas e tinham um sabor ainda melhor. O prato de queijo continha 4 variedades: marmelada de cebola vermelha, uvas e biscoitos Highland. O risoto era rico e suave, com robustos sabores de abóbora e um molho cremoso de sálvia. Tudo isso estava delicioso. Um toque agradável para o ambiente foram as capas de talheres com o logotipo do Caledonian Sleeper. Pequenos detalhes podem não afetar muito a viagem, mas fazem a diferença. A experiência gastronômica no melhor trem noturno da Europa só está completa com uma taça de champanhe. Após o jantar, voltemos ao quarto para explorar o que a suíte clássica oferece. Antes de prosseguirmos, há mais uma característica para verificar. Um vagão de trem elegante, como o Caledonian, não estaria completo sem um limpador de sapatos. Do lado de fora da sala de jantar, na parede, está o limpador, ativado pelo botão acima dele. Ao apertar o botão, as escovas giram, e mesmo que meus tênis não sejam ideais para serem limpos, é um toque agradável. Pelos corredores estreitos, chegamos ao vagão F e entramos em nosso quarto. As suítes clássicas e do clube, apesar de não serem muito grandes, incluem 2 beliches, uma pia com toalhas e um bom espaço de armazenamento. A penteadeira era surpreendentemente de alta qualidade. Eu estava tão acostumado com os interiores da Amtrak que ver uma pia de aparência agradável foi uma grata surpresa. A torneira funcionava bem com o controle de temperatura na parte traseira. À direita da pia há um grande espelho inclinado,
permitindo seu uso pelos passageiros sentados na cama. Duas toalhas de cortesia da marca Caledonian Sleeper estão penduradas embaixo da pia. A lixeira do quarto fica embaixo da pia, próxima à parede. Entre a pia e o suporte de toalhas está a mesa retrátil. Ao puxar a aba, a mesa é revelada, podendo ser desenrolada e desdobrada. É bastante grande e certamente será útil na hora do café da manhã. A única janela do quarto, com persiana retrátil, fica logo acima da penteadeira. Na cama de baixo, estão dispostos de forma organizada o cardápio do serviço de quarto, o cartão de café da manhã e alguns mimos. Por hora, vamos analisar as acomodações para dormir na nossa suíte clássica. As beliches são realmente bastante longas para as limitações de espaço do vagão, com 190 centímetros de comprimento. Elas são um pouco estreitas, com apenas 65,5 centímetros ou 25,7 polegadas. As camas são bastante macias, oferecendo conforto suficiente para uma boa noite de sono. Cada beliche inclui 2 travesseiros de tamanho normal e muito confortáveis. O beliche inferior possui a maioria dos controles do quarto. Na cabeceira da cama, há controles de temperatura, luz de leitura, USB e interruptor de luz com dimmer. O pé da cama possui luz da janela, botão para chamar o atendente, 2 portas USB e 2 tomadas para carregamento. 2 garrafas de água de cortesia são fornecidas aos passageiros em compartimentos na parede. O outro está vazio, mas tem um sinal pedindo aos passageiros para guardar dispositivos de carregamento aqui, apesar de eu não saber como um laptop caberia neste pequeno suporte. A beliche de cima é igual à de baixo, mas com menos tomadas e controles. Os 2 travesseiros permanecem, mas os controles na cabeceira foram reduzidos a uma luz de leitura, porta USB e interruptor principal. Acredito que a beliche de cima pode ser levantada pela equipe se você estiver viajando sozinho, devido à trava lateral. Mas isso não foi um grande problema para mim. Subindo, notamos o comprimento real das camas. Deitado com a cabeça contra a parede, meus pés estão quase planos na parede externa, o que confirma a medida de 74,8 polegadas mencionada anteriormente, já que tenho 6 pés e 3 polegadas e mal consigo caber. Não seria muito confortável para alguém mais alto, e com beliches estreitos, não há muito espaço para dobrar os joelhos e reduzir o tamanho total ocupado. Do beliche superior temos uma visão melhor do quarto, apesar de não haver muito a ser visto. As únicas características adicionais são os 2 cabides no gancho superior e o sinal de "não perturbe" no inferior. Descobrimos que a tripulação havia colocado o menu, os cartões de café da manhã e os kits de amenidades no beliche inferior. O cartão de café da manhã nos permitirá escolher o que comeremos amanhã de manhã. Todos os passageiros podem pedir uma bebida e uma pequena barra de aveia gratuitamente. Para opções mais consistentes, os passageiros podem escolher itens do menu abaixo, mas podem ser cobradas taxas adicionais. Café da manhã completo gratuito, apenas para passageiros do clube duplos. Teremos que pagar um pouco mais por algo adicional amanhã de manhã. Após escolher, marque sua seleção com o lápis fornecido
e pendure do lado de fora da porta. A tripulação recolherá suas seleções e as trará amanhã de manhã. O cardápio do serviço de quarto é bem completo com café da manhã e jantar, embora seja apenas uma combinação das opções do clube e do café da manhã vistos antes. Eu preferiria muito mais comer no carro-clube, mas se você quer privacidade enquanto janta, pode pedir qualquer coisa diretamente para o quarto. Junto com o carrinho de café da manhã e o cardápio de jantar, havia alguns pacotes de amenidades do Caledonian Sleeper. A embalagem é muito agradável, mas seria melhor se fosse reutilizável sem precisar rasgá-la. Ao olhar o conteúdo, encontramos uma máscara de óleos da marca, tampões de ouvido e uma barra de sabão. Já era quase 1 da manhã, mas depois de me limpar, fui dormir. Subi para a cama de baixo, me cobri e apaguei as luzes. Acordamos na manhã seguinte ao som da locomotiva e dos trilhos batendo embaixo de nós. Apesar da noite de sono mais curta do que o desejado, eu estava confortável e pronto para um dia cheio pela frente. Quase pronto, só faltava uma xícara de café para começar bem. Felizmente, nosso café da manhã chegou logo após acordarmos, o que foi ótimo, pois eu estava faminto. A seleção cortesia incluía nossa xícara de café e uma barra de aveia. Eu pensei que era uma xícara de café, mas após uma inspeção mais detalhada, era apenas água quente com alguns pacotes de café instantâneo para colocar. Eu queria muito um café fresquinho hoje de manhã, mas acho que terei que me contentar com isso. A barra de aveia cortesia era bem menor do que eu esperava. Não tenho certeza do que estava esperando, mas uma barra de lanche para crianças não era isso. Felizmente, eu havia pedido o pão de salsicha com picles além dos itens cortesia. O pão deixou a desejar em comparação com a excelente experiência gastronômica da noite anterior. O pão havia sido amassado durante o transporte e realmente não parecia muito apetitoso, e por 4,25 eu esperava mais. Pelo menos o sabor estava bom. Antes de chegar em Edimburgo, confira os banheiros a bordo. Para passageiros sem suítes club ou duplas, os banheiros ficam nas extremidades de cada vagão. Infelizmente, eles compartilham uma parede com a última suíte de cada vagão, o que pode ser desagradável se você ficar lá. Os banheiros são bem pequenos, com espaço apenas para o vaso sanitário e uma pequena pia. A pia automática funciona bem, porém o sabonete estava vazio, por isso os pacotes de sabonete à esquerda da pia. Além disso, o secador não funcionava, por isso o álcool em gel à direita. O resto estava bem abastecido e limpo, pois a equipe havia renovado o banheiro durante a noite. Não é tão luxuoso quanto o resto do trem, mas é suficiente para o trabalho. O mecanismo de travamento utiliza pneumática, o que achei super interessante. A luz do sol despontava no horizonte conforme nos aproximávamos de Edimburgo, passando pelas estações locais da ScotRail. Poucos minutos após o nascer do sol, nosso trem atravessa os túneis abaixo de Haymarket, chegando à estação Waverley de Edimburgo um pouco antes do previsto. Uma vantagem do Caledonian Sleeper é que os passageiros podem permanecer em seus quartos por até 30 minutos após a chegada, proporcionando tempo suficiente para acordar e se preparar para o dia, mesmo que tenham dormido além do alarme. Nesse ponto, já de pé e em movimento, peguei meus pertences e me dirigi para a saída, descendo do trem na estação Waverley de Edimburgo.
Ao embarcarmos em Londres, não estávamos no último vagão do trem. Mas à noite, nosso trem se dividiu, deixando-nos como o último vagão do trecho para Glasgow. Ao sairmos para a gélida manhã escocesa, nossa locomotiva 90 e 2018 contorna os cones para se acoplar ao nosso vagão, preparando-se para a viagem de retorno noturna. Os engenheiros preparam a locomotiva para acoplar lentamente ao ancinho com o máximo de suavidade. O principal provedor de serviços de Edimburgo, ScotRail, está sempre presente mesmo tão cedo pela manhã, com trens de passageiros entrando e saindo da estação a cada minuto. Edinburgh Waverley é a segunda estação mais movimentada da Escócia, com 32.465.000 passageiros em 2019, atrás apenas de Glasgow Central, com 46,5 milhões. Para passageiros que desejam economizar, também há assentos padrão disponíveis. Os assentos estão em uma configuração de 2x1 e parecem confortáveis para uma viagem noturna. Analisaremos esses detalhes mais a fundo na viagem de volta, mas por hora, algumas considerações finais sobre o Caledonian Sleeper. No geral, a experiência foi incrível. Os novos interiores são fantásticos, transpirando classe e luxo. A atmosfera acolhedora do carro do clube, com uma comida fantástica, o tornou o lugar ideal antes e depois da partida. Os quartos também eram ótimos. Fiquei surpreso positivamente com o espaço, beliches longos o suficiente para me acomodar e permitir que eu me levantasse e me movesse. Além disso, a roupa de cama é excelente, digna de um hotel de alta qualidade, proporcionando uma ótima noite de sono. Minha única reclamação da viagem foi o café da manhã sem graça, que poderia ter seguido a qualidade do restante da viagem. Recomendo fortemente esta viagem a quem deseja viajar entre Inglaterra e Escócia, especialmente para os amantes de uma ótima experiência em trem noturno. Infelizmente, não podemos ficar e apreciar o terreno o dia todo, então é hora de encerrar o vídeo. Na próxima semana, voltaremos a Chicago para uma viagem no serviço Hiawatha da Amtrak de Glenview para a Estação Union. Se você é novo aqui, agradeço se puder se inscrever no canal abaixo. É gratuito e ajuda a apoiar o canal. Há muito mais conteúdo incrível a caminho, então fique por aqui se quiser ver mais. Mas enfim, é tudo que eu tenho para hoje. Obrigado por me acompanhar, até a próxima